Empresas de transporte que alegam prejuízo financeiro na pandemia nem sempre conseguem ajuda financeira da Prefeitura. Em Ribeirão Preto, o consórcio Pró-Urbano está recebendo parcelas finais do repasse de 17 milhões de reais feito pelo município e querem agora mais 56 milhões. Caso esse dinheiro não venha, a ameaça é de não pagar o 13º salário dos funcionários. Em Bauru, cidade com 380 mil habitantes, a prefeitura negou um repasse de 11 milhões. E agora ganhou na justiça o direito de não ajudar as duas empresas de ônibus da cidade. Em Bauru, duas empresas são responsáveis pelo transporte público de passageiros, a Grande Bauru e a Sem Limites. Juntas formam o consórcio Transurb e transportam 57 mil passageiros por dia. Como em Ribeirão Preto, as empresas alegam que a pandemia provocou desequilíbrio nas contas. Pediram ajuda à prefeitura e não teve acordo. Por isso, o consórcio procurou a justiça. Na ação, o juiz José Renato da Silva Ribeiro disse que as empresas alegam que o município é obrigado a recompor os valores faltantes para que o serviço continue funcionando. E pediu quase 11 milhões e meio de reais para custear os prejuízos. O juiz negou o pedido de dinheiro. Na decisão, relatou que prejuízos financeiros não foram exclusividade das empresas de ônibus e que, mesmo com restrições, o serviço continuou a funcionar. O juiz diz ainda que cabe à Prefeitura e Câmara Municipal decidir sobre a liberação do dinheiro, não ao Judiciário. O secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Bauru explica por que a ajuda às empresas foi negada. Após o pedido das empresas, o processo foi formalizado e enviado à Secretaria de Negócios Jurídicos, onde um dos pareceres, ou melhor, um dos procuradores, emitiu um parecer entendendo que não havia previsão legal e também não havia sido demonstrado o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro por parte da empresa. Além disso, não havia previsão de dotação orçamentária para a realização desse subsídio. As empresas de ônibus de Bauru não comentaram a decisão judicial. O que aconteceu no município da região central do estado pode agora se repetir em Ribeirão Preto. Essa é a proposta do vereador Marcos Papa. A Prefeitura de Bauru venceu na Justiça e não vai repassar dinheiro às empresas de ônibus lá. Vou aprovar essa noite requerimento orientando a Prefeitura a tomar a mesma providência aqui. Preservar o dinheiro do contribuinte no nosso cofre e não repassar mais dinheiro aleatoriamente às empresas de ônibus. Em Ribeirão, a iniciativa em ajudar as empresas de ônibus partiu da Prefeitura, que conseguiu na Câmara a aprovação do projeto de lei. Inicialmente foram liberados em parcelas 17 milhões de reais. Ainda faltam 2 pagamentos de 2 milhões de reais cada. Um deles pode ser bloqueado para garantir o pagamento do 13º dos 890 funcionários do consórcio. Isso porque o Pró-Urbano alega agora que precisa de mais 57 milhões de reais para manter o serviço. A empresa justifica que na pandemia o número de passageiros caiu e que o diesel acumula alta de 65%. Por isso não tem dinheiro para reequilibrar as contas e nem para pagar o abono de final de ano dos funcionários. No mês passado, uma ação popular do ex-deputado federal Fernando Chiarelli cobrou que o consórcio Pró-Urbano desse garantias para o empréstimo de 17 milhões de reais. As empresas ofereceram 143 ônibus, os mais velhos da frota, dos anos de 2010, 2011 e 2012. O advogado que representa o ex-deputado disse que em Bauru e Ribeirão Preto, as prefeituras erraram. E nas duas cidades, os prefeitos não estão fazendo a fiscalização correta, porque se estivessem, estariam sabendo antecipadamente do problema. Então a questão realmente é uma questão mais política e deve ser resolvido pelas câmaras municipais e pelas prefeituras, e não pela justiça, ainda que a justiça possa agir pontualmente, determinando de um lado uma paralisação de não pagar ou de outro uma ordem para pagar. O problema é político e não jurídico do ponto de vista prático. A Prefeitura de Ribeirão Preto deve contratar por R$ 700 mil uma empresa para fazer auditoria no contrato que tem com o Pró-Urbano e saber de fato qual é o valor da dívida. Os vereadores votam na semana que vem o projeto de lei que convoca o secretário de Administração, André Almeida de Moraes,
para dar explicações sobre esse colapso financeiro que alega o consórcio pró-urbano. No caso de Ribeirão Preto, ainda não tem uma resposta da Justiça para o pedido de suspensão de uma das parcelas finais dos 17 milhões que estão sendo repassados. A Prefeitura também não comentou a ação da Prefeitura de Bauru, que está brigando para não repassar o dinheiro. As duas empresas de Bauru foram procuradas, mas não comentaram as decisões judiciais. As empresas não revelaram se vão recorrer da decisão.